tava tendo... Gravando! Começou. Então, o que acontece? Ontem tava tendo aqueles mosquitinhos, Ai, meu Deus. Aqui Cupim? Cupim, aquela droga chata pra cacete. Enfim, aí tava aqui um inferno, cara. Você não tem noção, assim, eu tava sendo... Sabe, eu era um banquete pro aqueles infernos lá. Enfim, e aí não dava pra ligar essa luzinha aqui, ó, que aí liga e dá uma clareada na minha cara. Enfim, continuando agora. Então, o que acontece? Vamos lá. Vou tirar algumas questões básicas, que provavelmente serão dúvidas que vão surgir daqui para frente. Primeiro de tudo, a prova provavelmente vai ser presencial, e além de ser presencial, ela é prática, não vai ser uma prova teórica. Fato, vocês vão gerar um relatóriozinho na hora para mim, tá? Esse relatóriozinho vocês vão me entregar no final da prova, eu vou analisar para ver se vocês conseguiram desenvolver bem o raciocínio, a construção do processo dentro de tudo aquilo que havia passado para vocês de conceitos, e a gente parte para as próximas aulas e trará. Não é uma matéria, assim, já não era uma matéria que naturalmente se reprova, tá? É uma matéria que você se constrói e entende como profissional. Ah, você está fazendo engenharia mecânica? Cara, você vai viver isso para o resto da sua vida. Engenharia civil, a mesma coisa. Engenharia elétrica, a mesma coisa. Vocês serão engenheiros. Quem aqui já ainda é técnico ou trabalha como técnico, você vai virar o botãozinho do técnico e começar a entender a importância que você tem, que você vai ter, nesse caso, quando construindo a sua carreira, né, como engenheiro. E isso se dá em laboratório, porque o engenheiro em si, raras são as exceções, vai ficar 100% na frente de um computador, só se você for um calculista. E mesmo assim, engenheiro calculista, seja em qualquer área da engenharia, mecânica, civil, elétrica, produção, tá? Ele vai ter que ir em campo para poder ver o que está acontecendo, se é reprodutível, se e que não deixe de ser um processo experimental também. Então, a essência do engenheiro para entender novas possibilidades de aplicações, materiais, seja lá o que for na área, tá? É no laboratório, seja analisando os resultados, seja trabalhando dentro do laboratório, fazendo o processo. Enfim, só para vocês terem uma ideia, cheirar o seu assunto. Levantou a mãozinha, Francimar, pode falar. Boa noite, professor. Francimar, como você falou. Então, o intuito da matéria é fazer com que a gente aprenda a gerar o questionamento e, através dos estudos, responder esses questionamentos. Exatamente, através de um protocolo que existe, né? Existe um passo a passo que você tem que seguir. É esse passo a passo que eu vou te ensinar minimamente, tá? Dentro do que a gente tem de recursos hoje, tá? Tem até um material que eu mandei para vocês, que é um roteiro de relatório. Eu mandei lá pelo Classroom. Vou fazer o seguinte agora, eu vou deixar lá no grupo, no WhatsApp de vocês, esse material também. Só um segundinho. Vou fazer agora isso, senão eu vou esquecer. Esse computador é lerdo, cara. Ai, demônio. E a gente aperta e nada acontece. E nada acontece. Eu odeio. Eu odeio essa nova versão do Meeting, cara. Toda vez que faz atualização no nosso computador, vai ficando mais lento. O meu já era rápido e foi ficando lento. É isso mesmo. Nada melhora. Aí, ele não vai. Eu estou tentando anexar o arquivo para vocês e não estou conseguindo. Bom, eu vou lembrar com certeza no final, porque como essa aula é gravada, tá? Deixa eu aqui, fazendo merda. Cadê? Não, aqui, onde eu estou? Só aqui. Então, o que acontece? Essa aula, como é uma aula gravada, né? Depois eu vou disponibilizar ela para vocês, passo a passo, tal. Esse blá 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 inicial, vocês pulam, né? E vão logo para o que interessa, para vocês entenderem. Então, essa aula é gravada. Ao final dessa aula, eu mando para vocês, eu tento sempre que possível, no mesmo dia, se não na manhã seguinte, enviar para vocês no Classroom e enviar para vocês também no grupo do WhatsApp, tá? Para facilitar a nossa vida. Por que eu faço isso? Como? Eu coloco na minha página do YouTube, tá? Eu coloco lá na minha página do YouTube. Por quê? Na página do YouTube, fica lá de eterno.
No Google, nesse Google acadêmico, né, nessa gravação que o Google faz, ela dura no máximo um mês. Depois, se você precisar buscar essa informação para poder resolver alguma coisa, para algum problema, algum exercício que eu tenha demandado, né, aí você não perdeu, você tem lá no YouTube para poder ver e rever quantas vezes você quiser, tá? Então, só para vocês entenderem que eu sempre jogo no YouTube, lá na página, e aí é só vocês irem lá e coletar. Quando eu mandar o primeiro videozinho de vocês, aí vocês vão entrar lá na página, que coisa vocês se inscrevem na página, pelo menos desse período, depois se desinscreve, caguei. É só mais para quando eu mandar o material, vocês terem o sininho lá e saberem que tem material novo para vocês, tá? Isso é uma demanda. Então, já respondi a primeira coisa. A terceira coisa importante no primeiro contato é o seguinte. Vocês têm acesso total, vou falar da PS, vocês têm acesso total, absoluto, incrível, imensurável, tá? Do meu telefone. Vocês podem ligar, falar, nananana. Se for algo relacionado à disciplina exclusivamente à disciplina, ou algo geral da disciplina, evita mandar pelo privado. Porque, às vezes, a sua pergunta, a sua dúvida é a dúvida de todo mundo ali no grupo, entendeu? Tanto que no nosso WhatsApp, eu botei as duas turmas. Você deve ter perguntado, alguém perguntou assim, só tem isso, professor? É porque, na verdade, eu botei as duas turmas lá no WhatsApp. Fiz um bolão, assim, de primeiro e segundo tempo. Até mesmo porque, tá? Se vocês quiserem assistir a aula depois do intervalo, pode assistir. Se o pessoal depois do intervalo quiser assistir agora, caguei. A cadeira é infinita, porque aqui a gente está na internet. Então, eu tenho infinitas cadeiras, tá? Então, eu caguei para isso, tá bom? Então, não fiquem neuróticos assim, meu Deus, eu vou chegar atrasado, não vou assistir a aula. Assiste nos dois outros tempos. Não assisti, de repente não deu para assistir a aula. Tem lá no YouTube, é só você assistir, tá? Eu não sou neurótico com relação a isso. O que eu sou neurótico na aula presencial o bicho vai pegar porque vai valer nota. As aulas presenciais eu vou dar nota de APS. A nossa APS é a presença nas aulas presenciais e no dia da prova. Essa é a nossa APS, tá? Você apareceu, dá um tiquezinho lá de ok que você veio. Fez todo desenvolvimento e entregou o projeto conforme foi solicitado, não sacaneou, não zoou, não ficou olhando com um cara de nádegas para o ar, né? Só esperando o coleguinha fazer, tiquezinho para você. Completou tudo que tinha que fazer, tiquezinho final, você está com a pontuação necessária para a APS. Tá? A APS vale 2 pontos, como nós temos, por exemplo, antes da 1, nós temos 2 aulas presenciais, então é 1 ponto para a primeira, 1 ponto para a segunda. Fato. Tá? Até mesmo porque vai ser uma aula relativamente trabalhosa. Então, essa já inclui como APS. Fala. Professor, período passado eu fiz laboratório de Química e nós tínhamos que ir com jaleco, vou falar isso agora. Óculos, tá ok. Obrigado. Boa. Obrigado. No laboratório de Química, geralmente exige óculos, tá? No de Física não é exigido óculos, a princípio, porque os nossos experimentos não tem nada que, se atingir seus olhos, vai te cegar. No máximo, vai te deixar com o olho roxo, se você fizer merda, porque não tem como. Tá? São experimentos relativamente simples. O de Química, não. Você trabalha com materiais com ácidos, com materiais alcalinos, enfim. E aí não é importante ter um óculos de proteção. A princípio, jaleco, tá? E sapato fechado. Meninas, tá? Nada de sapato alto, tá? Ou sapatinho rasteirinha, porque aí sim é um problema, porque é muito mais fácil alguma coisa da bancada cair no chão, tá? Do que vir aos olhos. Então, se cair ao chão, e geralmente são coisas relativamente pesadas, tá? Você pode decepar seu dedinho, tá? Ou machucar feio o seu dedinho. Então, como o tio Everton não quer isso, tá? Para você, então, por favor, venha com sapatos fechados, se possível aquela bota mais grossa, ou um tênis mais robusto, tá? Nesses dias, por favor. Jaleco é extremamente relevante, tá? Por favor. Senão, infelizmente, eu não tenho como deixar você participar da aula. O máximo que eu vou fazer é você ficar sentadinho no cantinho, não vai ganhar a sua nota de APS, obviamente,
né, que um dos fatores principais é lembrar que você tem que ter um EPI mínimo, né, necessário. Isso faz parte, tá, do processo. Então, obrigado aí por lembrar. Fala, Fábio. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo, pode falar. Eu tenho jaleco guarda-pó. Serve ou tem que ser aquele de manga? Não, guarda-pó. Pode ser de guarda-pó, sem problema algum. Guarda-pó, sem problema algum. Beleza. Tá? Pode ser aquele jaleco azul, aquele jaleco cinza de pessoal que faz técnica e mecânica, que está guardado lá com naftalina, você pode pegar para usar. Tá? Pode ser jaleco curto, de manga. Obrigado. Tá? Aí, sendo um jaleco, o jaleco é só proforme, tá? O jaleco é só um proforme. Alguém mais alguma pergunta? Não, posso dar início? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui no chat, só para não... Professor, sobre a PS... já respondi. Enfim. Então, olha só, como para a aula não ficar muito pesada e a gente tem um tempo curto, porque daqui a pouquinho tem a outra turma, e eu não queria estender tanto essa aula de hoje, deixa eu ver se eu tenho aqui a parte que eu quero mostrar para vocês. Tá. Hoje vou tentar falar sobre a parte de medidas, tá? Medidas, unidades de medidas, isso é extremamente importante e relevante para a gente. Mas antes de mais nada, eu vou apresentar o roteiro de relatório para vocês. Deixa eu botar aqui para apresentação. E logo em seguida a gente fala sobre medidas e aí fecha a aula, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, porque esse roteiro de relatório eu vou falar com um pouco mais de profundidade na próxima aula e assim por diante, para vocês fiquem com isso na cabeça e saibam como construir um bom roteiro de relatório. Deixa eu aqui. Aqui. Eu já falei que eu não gosto dessa versão do Google Acadêmico, que é uma bosta. Cadê o roteiro de relatório? Isso aqui é uma droga. Outra era tão legal. Vê isso, vai aparecer para vocês. Acho que apareceu, né? Tá aparecendo, sim. Tá, peraí. Deixa eu vir para cá. Então, o que acontece é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo colocar em página, toda a página aqui. Consigo? F5. Não, se apertar esse F5 vai rodar. Ai, tá 100% ali. É que, vocês não sei se vocês sabem, mas aparece uma bosta de o quadradinho do Google, ele continua aparecendo. Para vocês está limpinho, mas para mim fica um quadrado comendo a metade do quadro aqui, e isso atrapalha bastante. Eu não sei por que o Google fez isso. Mas vamos lá. Temos o roteiro de relatório, tá? Existem algumas premissas, eu não vou ler esse trem aqui não, que isso aqui é chato. Depois vocês leem, que esse é o problema de vocês. Existe uma premissa com relação ao relatório, é o seguinte. Vamos lá, logo no início. Nós temos, se eu consigo aumentar aqui um pouquinho, só para vocês verem. Eu não gosto muito de capa, tá? Capa, contra capa, essas coisas eu não gosto muito. Mas como o relatório não vai ser um relatório necessariamente individual, vocês podem fazer uma capinha só para a gente ter uma noção do relatório, tá? Não precisa ficar escrevendo universidade, nada. É só botar título do relatório, o que é o trabalho? Sei lá, digamos que nós vamos, na nossa aula presencial, nós vamos estudar sobre pêndulo de Foucault, né? Nós vamos fazer o estudo do pêndulo e ao estudar o pêndulo, nós vamos analisar, por exemplo, o conceito de gravidade, tá? Qual é a gravidade local aí, tá? Da sua casa, por exemplo, tá? Porque a gravidade, você acha que a gravidade é 9,8 ou 10, mas na verdade isso é uma mentira que passam para você. Para você ter uma ideia, em Bangu a gravidade é 11,2. Em Campo Grande, a gravidade já vai para 10,9. Tá? Se você for, por exemplo, para o Recreio, a gravidade já é 10,80 e pouco. Tá? Olha só, olha, eu estou dizendo uma viagem de carro ou de ônibus que vai durar algumas horas no máximo, já muda a gravidade. A gravidade do planeta mudou naquela região. Isso é bizarro, mas real. A gravidade, ela tem pequenas variações dependendo da região ou do quanto afastado você tem do mar, da linha do mar, né? Ou próximo à linha do mar, da linha do oceano, tá?
Então, isso muda. Então, por exemplo, você vai fazer uma obra civil, ou você vai fazer uma construção, ou, de repente, um maquinário, ou alguma coisa que você precisa transportar ou levar, enfim. Esse 2 décimos, 3 décimos depois da gravidade, né, do valor da gravidade, muda absurdamente, de repente, o processo de transporte, o processo de armazenagem, o processo até de produção do material em si, e estocagem, e assim por diante. Só um exemplo, tá? E várias outras demandas que, de repente, precisam do cálculo da gravidade ou inserir a gravidade como um fator preponderante para você conseguir o resultado que você quer. Isso acontece, tá? Até, de repente, quando você vai fazer alguma coisa na área de engenharia elétrica, de repente, campos gravitacionais, gravitacionais não, oh, meu Deus, você usa... lei de Lenz, lei de, sei lá, Briones-Savart, sei lá o que for, tem alguns cálculozinhos que às vezes você tem que introduzir a gravidade, tá? O ângulo de inclinação, enfim, assim por diante. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou só caetaniano. Pode falar, Francimar. Professor, no meu caso, eu faço engenharia elétrica, né? E você falou em questão de... A gravidade, esse tipo de gravidade poderia influenciar em algum tipo de sensor, em algum local, alguma coisa assim? Só pode, jovem. Existe um sensor que está em desenvolvimento, acho que... não, eu sou velho, então com certeza já deve estar desenvolvido. Está em desenvolvimento, era 10 anos atrás. Que é um sensor com supercondutor, com material supercondutor, tá? Que o material supercondutor, não sei se vocês têm conhecimento, quando ele gera uma repulsão de campo magnético, né? Ele é diamagnético, ele expulsa o campo magnético ao seu entorno. Então, quando ele está próximo ao material magnético, né, ele fica flutuando, ele fica aprisionado, e tem o aprisionamento de campos. Também acontece com neodímio, ferro-boro, aquele ímã super forte que vocês já devem conhecer bastante, tá? Às vezes ele tem uma característica diamagnética também. E ele fica flutuando. Então, o que acontece? Dependendo do local onde você encontra, ele sofre uma variação na altura, e essa variação na altura indica, por exemplo, densidade de solo, tipos de materiais que aquele solo possa ter através da densidade, e também através da mudança gravitacional. Tá? Nesse caso, ele está se repelindo, né, professor? Oi? Nesse caso, ele está se repelindo, né? Se repelindo ou se aproximando, a gente não sabe. Se a gravidade for relativamente alta, ele vai... Gente, assim, nesse caso é um sensor de densidade ou gravimétrico, utilizando campos magnéticos, tá? Esse sensor tem um raio laserzinho que fica jogado em cima do material, que ele sofre pequenas variações micrométricas. Essas variações dão as informações relevantes ao local que ele está analisando, tá? Eu nem sei se isso já existe em venda ou se já só ficou na área da pesquisa. É só um exemplo, mas existem sensores mesmo magnéticos, sensores ou vários outros tipos de sensores que podem sofrer, sim, pequenas variações. Dependendo do tipo de sensor, essas pequenas variações podem gerar um problema bastante complexo no sistema de distribuição, seja de energia, pode ser, depende do tipo de sensor, ou de repente de fibra ótica, ou de repente, depende muito. Tá? Isso aí são aqueles problemas que a gente encontra no campo que é difícil solução. Você troca equipamento, troca fio, e você nunca consegue solucionar o problema. Aí você fala, por que esse negócio está dando certo? Porque eu tenho que ajustar o sensor à gravidade local. Às vezes é uma questão de software. O software está lá 9.89, que é 9.86, que é o do Brasil, 86 e 87, que é a média do Brasil. Mas dependendo do local que você está, se você tiver um Bangu da vida, é 11. E aí, como é que fica? Me conta. Mas ele está calculado para 9 ponto alguma coisa. Então, o erro dele pode ser relevante para dependendo do dependendo do nível de sensibilidade que você está atuando. Aí vai depender da área em questão. Entendeu? Então, o celular, se fosse meu celular tocando. Perfeito, mestre. É uma curiosidade que até então nunca tinha
Pode E a mandar. gente é enganado desde criança, né? Que era 10 metros, depois foi para 9,8 e agora... Agora é variável, agora é porra louca. O negócio agora é qualquer coisa. Manda aí, me dá uma gravidade. Entendeu? É mais ou menos assim. Enfim. Então, por exemplo, o pêndulo a gente vai estudar lá em Bom Sucesso, né? E aí, em Bom Sucesso, a gente vai descobrir, vocês vão fazer toda a análise necessária, tudo que é necessário para ser feito, né? Que eu vou explicar para vocês uma aula antes, e aí na aula que a gente for aplicar isso, lá vocês vão entender, né, fisicamente como acontece, vão produzir um relatóriozinho rapidão lá para mim, e eu vou ajudar vocês, obviamente, a produzir esse relatório, né? Porque é a primeira vez para muitos. Gente, e como engenheiro, quem já trabalha na área sabe que relatório é a vida do engenheiro. No final, o cara que fez o serviço ou desenvolveu o projeto, ele quer um relatório, tá? Se você não souber fazer um relatório, você aprende relatório aonde? Nas aulas de laboratório. Então, vamos lá. Título. O título, gente, é vender. Você precisa vender o seu produto, vender a ideia. Por exemplo, eu vou fazer do pêndulo, né? Aí, se a gente falar o cálculo do pêndulo para poder descobrir a gravidade local, a gravidade daquele ponto ali. Pô, você vai botar assim, pêndulo simples? Não. Você não vai fazer isso. Você vai botar um título pomposo o suficiente que chame a atenção de quem vai querer ler sobre aquele assunto, tá? Então, ó, o título deve ser destaque e pode ser o mesmo que consta no roteiro experimental. Você tem que ter uma introdução. O que é uma introdução? Ela apresenta o assunto abordado do experimento. É só isso. Você vai apresentar um assunto. Na verdade, ele pula. Ele bota uma introdução, mas aqui, nesse roteiro, ele tem uma falhazinha que ele esquece de botar o resumo. Você precisa ter um resumo, tá? Depois do título, logo depois vem a introdução, você tem que ter um resumo. O resumo é o que foi abordado de forma bem resumida em 10 linhas, tá? É um resumo. Qual é a intenção desse experimento? O experimento aborda o estudo da gravidade através do uso de um sistema de uma esfera sólida, né, metálica, e um barbante de tantos metros, aonde foi feito assim, 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 e houve uma conclusão com relação ao respeito da gravidade local da unidade de Bom Sucesso. Pronto, é um resumozinho. Você não vai contar a história toda no seu resumo, você não vai dizer os resultados, você não vai falar tudo ali, só isso. Aí a introdução, você vai falar sobre o assunto abordado. Você não vai falar sobre o pêndulo simples? Você pode, por exemplo, entender historicamente como o pêndulo ele surgiu, quais foram os cálculos desenvolvidos através do conceito de pêndulo, por que o pêndulo é importante, por que o uso do pêndulo na sua área em particular ou em alguma área específica é relevante. Aí isso tudo que através do quê? Buscando autores, buscando pessoas que falaram ou comentaram sobre o assunto. Obviamente, no dia eu vou explicar para vocês como é que a gente monta uma referência, de forma bem simples, tá? Como eu preciso referenciar. E a referência é uma outra forma de... Por exemplo, não pode usar o Wikipedia, mas digamos que você, sei lá, foram lá na internet, né, buscar lá algum autor sobre algum assunto, fazer umas 2 ou 3 linhas, aí viu lá Wikipedia. Você não vai botar Wikipedia, você vai ver um outro autor que fala do mesmo assunto para poder referenciá-lo. Nem que tenham pelo menos uma referência, só para vocês entenderem a importância de referenciar. Porque por mais que você saiba que, por exemplo, a bola de futebol, ela é redonda e tem ar dentro, e é feita de tecido assim, 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 ou não importa. Alguém em algum momento estudou, desenvolveu, projetou, correu atrás, falou sobre aquilo, então você tem que referenciar esse cara, tá? Procedimento experimental ou método experimental. Aí é o passo a passo com tudo que você fez, com um detalhe, com um requinte de crueldade. Você tem que imaginar o seguinte: a minha vovozinha, que só assiste, sei lá, Silvio Santos durante 50 anos, nunca viu outra coisa na vida, ela resolveu estudar sobre pêndulo simples. No procedimento experimental, a minha vovozinha vai ler
e ela vai conseguir reproduzir de forma impecável. Por mais que ela não entenda absolutamente nada do que está sendo falado ali, a minha vovozinha vai conseguir entender e reproduzir, como se fosse uma receita de bolo. Então é isso que você tem que fazer. Ah, você usou uma régua? Que régua é essa? É uma régua metálica? Usou um paquímetro? Que paquímetro é esse? É um paquímetro assim, um paquímetro assado? Ele é digital? É um paquímetro manual? Que paquímetro é esse? Tá? Ah, você usou um barbante. É um barbante comum? Usou uma bola esférica? Ela tem peso, ela tem massa? Qual é a massa dela? Qual é, entendeu, o diâmetro dela? E assim por diante, coisas do gênero. Tá? E aí explicando, por mais óbvio que seja, professor, todo mundo sabe que é uma régua. Não, é uma régua da marca tal, não. Porque a vovozinha ela vai usar aquela régua ali e vai reproduzir exatamente igual. Tá? Uma coisa é usar ovo de galinha, outra coisa é usar ovo de pato. Os dois são ovos. Tá? Aí os resultados, que aí você vai colocar todos os resultados em tabelas, em gráficos, caso haja algum gráfico, e assim por diante. A análise dos dados experimentais pode ter ou não, dependendo do tipo de experimento. Geralmente, a análise ela pode ficar junta com os resultados. O que geralmente a gente faz é pegar os resultados e jogar no final, que fica mais fácil para poder trabalhar, que aí você só comenta do que aconteceu. E a análise de dados, você coloca os gráficos, as tabelas, as incertezas, o que for pertinente. Tá? E aí, se você colocou resultados, não necessariamente precisa colocar conclusão. Tá? Porque, geralmente, conclusão é quando você tem uma abordagem muito profunda sobre o fato em si, fez algo comparativo, coletou uma quantidade absurda de dados, tá? Não. Se você não fez isso, caga para conclusão. Bibliografia é mostrar que autor você buscou. Ah, sei lá, peguei esse cara aqui, ó, física para cientistas e engenheiros. Aí tu bota lá, bonitinho, da forma como eu vou ensinar no dia para vocês. Tá? Para vocês não se perderem. Provavelmente a primeira aula experimental nossa vai ser só para reproduzir apenas um único experimento, tá? Porque essa 1h30 que a gente vai ter, boa parte dela é mostrando para vocês como construir o experimento e como também construir a parte do relatório. Então, o grupo, eu peço que sejam pelo menos 4 colegas, tá? Senão a gente não consegue montar. Enquanto uma dupla monta o experimento e coleta os dados, a outra dupla pega esses dados e joga no relatório, sacou? Aí todo mundo trabalha junto em equipe, vai tirando dúvidas, vai resolvendo e consegue fechar o relatório em 1h30 e consegue me entregar nessa 1h30. Então já começa lá no grupo do WhatsApp, já começa a formalizar e montar seus grupos de 4 colegas aí, pelo menos 4. Tá? 5 não. 2 pode? Pode. Caguei. 3 pode? Pode. Caguei. Mas eu sei que 4 vai dar certo. Tá? Aqui vem outra forma, né, de construção, que vem explicando. Enfim. É basicamente isso, tá? Agora eu vou voltar para cá, para vocês. Tirar da apresentação, não. Para a apresentação. E agora eu vou apresentar, na verdade, acho que esse aqui, né? Medidas métricas. Gente, eu não estou falando rápido de propósito, não, tá? É só é porque não quero deixar a aula muito esticada para vocês também se traumatizarem e acharem, tá, que eu sou tão desesperado. Essa primeira aula eu não quero assustar ninguém, não, mas provavelmente todas as próximas aulas que virão, eu vou usar toda essa 1h30, tá? Porque, como é experimental, eu preciso dar exemplos através de sites, através de sistema, de aplicativozinhos que mostram, tal, para a gente ter um entendimento geral. Tá? Então, não briga comigo, não. Valeu, João, pela compreensão e pelo carinho. Vamos lá. Agora eu vou só passar um videozinho com relação a medidas métricas. Ih, tô fazendo merda. Aqui, não, aqui. Uma tela, cadê a bosta? Eu tenho que clicar isso aqui? É isso? Deixa eu ver. Isso, tá. Entendi. Aí, peraí. Acho que agora vai para vocês. Deixa eu só aumentar aqui. Tem esse carinha aí, ó. Esse Zé Ruela que vai aparecer agora.
Não é esse Zé Ruela que é o professor. É outro Zé Ruela. Peraí. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Que merda. Caraca, essa bosta aqui, ela aumentou. Eu odeio isso aqui. Eu odeio com fundo do meu coração. Com todas as forças que eu tenho. Eu conheço gente que faz macumba. Isso vai ser fácil. É só pegar o nome do pessoal do Google. Peraí, gente. Deixa eu... O inferno. O Zé Ruela do vídeo tá fazendo assim pra vocês. Ó. É mais ou menos o que eu tô sentindo agora que o Google tá fazendo comigo. Será que eu sou clicar 2 vezes aqui? Deixa eu ver. Caralho, cara, que troço chato. Que morra, que fiado demônio. Na verdade, eu quero clicar. Eu clico na página do maluco. Aí, problema, o que acontece? Vocês não estão vendo, mas eu estou literalmente no quadro todo. Eu não estou conseguindo diminuir a bosta do negócio, porque agora ele bota transparente. Eu odeio isso. Eu já falei que eu odeio, né? Bota transparente. Será que se eu fechar isso aqui? Vou fazer um teste, qualquer coisa eu volto. Vou tentar fechar essa tela grandona que está aparecendo para mim aqui. Peraí. Ah, tá. Agora sim, entendi. Sumiu a apresentação para vocês? Olá, estudante. Eu sou o professor Eita. Douglas Gomes. Sim, sumiu sim. Sumiu, né? Tá, peraí. Não, isso aqui é provas que eu vou aplicar para vocês. Peraí, quase que eu fui na parte das provas. Cadê aqui? Aí eu gostei das provas, Não, prova não. Tá doido. Peraí. Gente, que coisa mais... Ué, que merda isso aqui? Eu clico aqui. Aí eu vim pra cá. Não entendi. E, professor, agora que eu percebi aqui que eu tô cadastrado no horário das 8h20, tem algum problema? Não, caguei. Então, tá, não, pode tudo bem, assistir. então. Não, pode assistir, peraí. Vocês estão vendo agora? Vocês conseguem ver? Sim, agora sim. Tá, então eu vou tentar aumentar aqui a tela. Vocês conseguem ver a tela aumentada? Sim, sim. Tá, então show. Então o que acontece? Aqui ele vai falar sobre unidade de medida, porque isso é extremamente relevante. Tem muita gente que tem dificuldade com relação à unidade de medida. Tá? E isso é a primeira aula. São duas coisas que devem ser apresentadas aos alunos de laboratório sem ser a parte experimental. Geralmente a aula experimental acontece 1 ou 2 aulas depois. Mas na primeira aula, tá, se faz necessário apresentar o relatório, como se constrói um relatório de forma bem suave, sem muito estresse, e a parte de unidade de medida, tá? Então, passando por essa parte de unidade de medidas, a gente fecha. Aí, semana que vem, eu devo fazer alguns exercícios rápidos com relação à unidade de medida, tá bom? E a gente vai entrar com relação a desvio padrão e variância, que é também são 2 fatores importantes para a gente entender a construção de gráficos, tá? E tabelas. Então, beleza, professor. Vamos lá. Para você. O tema de agora serão as medidas em física, os múltiplos, os submúltiplos. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa as notificações para receber aviso. Para você tá rolando o vídeo de boa aí, professor? Oi? Para você o vídeo tá rolando tranquilo, sem travar? Não tá travando não. Para mim aqui eu não sei porquê, mas ele tá parecendo que tá dançando o robô, tá meio travado. Para mais alguém tá travado? Não sei se pros outros vão estar. Não, Aqui tá normal. rodando normal. Tá travado e o áudio também tá com atraso. É o do... Professor, tenta tirar o seu áudio aí, que eu acho que o ventilador tá batendo no microfone. Ah, isso. Deve ser o ventilador. Se eu tirar o áudio, o meu problema é que se eu tirar o... tirar o meu áudio. Tá, Everton. Agora entendi o que você falou. Deixa eu tirar o meu áudio, então. Peraí, deixa eu voltar para cá. Começa de novo que a gente dá um feedback, professor, se vai ficar legal. Agora tá sem áudio.
É que tu tirou o seu áudio e o áudio da tela que tá compartilhando também. Ah, agora sim. Não, ainda tá sem áudio, o áudio da tela de compartilhamento. Tá o do seu rosto e o da tela sem áudio. Mas estranho isso. Certo. Agora tá com o seu áudio, mas o áudio da tela de compartilhamento ainda tá A tela de desativado. O áudio da tela de compartilhamento. Nossa, isso é profundo demais. Nem eu sabia que tinha isso agora. Não, eu tô falando do que eu tô vendo aqui na chamada, entendeu? Caraca, eu nem sabia que isso existia. Peraí. Ah, caraca, isso existe. Tem um bagulho aqui, ó. Peraí. Gravação, lousa interativa. Tem um negocinho de áudio aqui, ó. Ativar som. Ué, mas eu clico ativar som, não vai. Estranho. Cara, eu odeio essa. Eu de verdade, no fundo do meu coração. Peraí. Deixa eu ver se consigo botar a apresentação. Eu queria botar a apresentação do vídeo que eu quero apresentar, mas o problema é que ele não gera a apresentação. Deixa eu parar a apresentação. Deixa eu começar essa bosta de novo. Vou botar aqui o vídeo que eu quero. Beleza. Quando eu clico aqui... Professor, por que o senhor não manda esse link no YouTube para assistir? Não é melhor, não? Botar o quê? O link do vídeo? No YouTube aí, porque senão acho que era melhor, né? Não, porque eu vou falar dentro da fala dele, eu agrego algumas outras informações, entendeu? Se você só tiver o link, coisas que eu gostaria de falar para poder agregar informação ali, vocês não vão ter. Entendeu? O meu problema é que a bosta do coisa aqui eu não tô conseguindo mais colocar. Peraí, tem roteiro, conteúdo, tela inteira não. Quando eu coloco tela inteira, para mim seria, que é geralmente o que eu fazia, botava a tela inteira, aí ela dava aquela busca, pegava tudo que está aparecendo no meu computador, e aí eu pegava e botava aqui, por exemplo, a introdução aqui, aí tá o maluco aqui. Vocês estão vendo? Sim, dá para ver. Agora ficou ele em tela inteira. Vou botar para rodar. Estão ouvindo? Estamos ouvindo, mas pelo que eu estou entendendo, o áudio está saindo da sua câmera, como se fosse o som do seu rosto, não da tela compartilhada, tá entendendo? Tá. É que tem alguém. É você que está com áudio, tem mais alguém com áudio ligado. Não sei. Oi, não ouvi, desculpa. Não, acho que tem alguém com áudio ligado aí, só para eu entender melhor. Ah. Pera aí, olha só, vou botar desde o início, rapidão, só para não atrapalhar vocês. Aí eu vou colocar aqui. Pá. Em física, os múltiplos, os submúltiplos. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa as notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Conseguiu? Deu para ouvir? Sim, deu para ouvir. Mas tá saindo com a câmera, mas dá para ouvir. Mas dá para ouvir com clareza, pelo menos? Que aí qualquer coisa eu toco daqui. Dá para ouvir, dá para ouvir. Tá, eu dei uma aumentadinha aqui que estava baixo. Vou ver agora se rola. Espera aí. Para aprender física comigo no curso feito especialmente para você, acesse meu site fisicacondouglas.com. Agora vem comigo. A física é uma ciência que vai estudar a natureza, mas vai precisar fazer medidas do que nós chamamos de grandezas físicas. Grandeza física é tudo aquilo que eu posso medir e assim atribuir um valor e uma unidade de medida. Vamos tentar entender o que significa medir. Vem comigo. Medir é comparar. Comparar com algo. E este algo é o que nós chamamos de unidade de medida.
Rapidão, então. O que acontece é o seguinte, em termos gerais, para nossa convivência, nosso dia a dia. Há muito tempo atrás, alguém, em algum momento, tinha um monte de ovelha, e aí ele pegava pedrinhas e ia botando as pedrinhas para ele saber que tantas pedrinhas equivalem a tantas ovelhas. Então, quando ele botava as ovelhas no final do dia para dentro do cercadinho, aí ele, para cada ovelha que entrava, ele tirava uma pedrinha e botava na outra posição. Se de repente faltasse pedrinhas, ou tivesse pedrinhas a mais, né? Vai que de repente surge ovelha que não deveria surgir, mas tivesse pedrinhas faltando para ir para o outro lado, significa que ele perdeu ovelhas. Durante o processo, ele precisava tornar isso de forma mais numérica, dar números, dar valores aí. E aí os árabes, os mesopotâmios, os astecas, os egípcios começaram a entender os primórdios do conceito de escrita da humanidade, que a medida era algo necessária, até mesmo para que eles pudessem fazer o processo de escambo, para que eles pudessem fazer o processo de troca de materiais em proporções ideais. E aí as medidas de unidade de massa, de temperatura, de constantes elétricas, constantes físicas, tá? Elas começaram a surgir durante as centenas e centenas de anos que o homem foi evoluindo até a presente data. Então, vários tipos de medidas surgiram. O pé, o polegar, que é o dedão, o braço, né? Geralmente e tinha sempre um padrão. Por exemplo, 1 quilo padrão, existe a massa padrão, que ela está hoje na Inglaterra, ela está no museu lá da Inglaterra, que é o nosso 1 quilo padrão, é a referência de massa, de unidade de massa, para todo o planeta Terra, tá? E tá lá, tem 1 quilo padrão, tem um metro padrão, 1 metro, a barrinha que alguém disse assim, faça-se 1 metro. E aí ela virou 1 metro. E aí existe o metro padrão, que é usado hoje em todo o planeta e assim por diante, tá? Deixa o cara rodar aqui. Vamos medir o comprimento de algum objeto. Você vai precisar comparar este comprimento do objeto com algo que você vai chamar de unidade de medida. Uma das primeiras unidades de medida que se utilizou foi o pé. Douglas, o pé, exato. Quantos pés? Né? Qual o comprimento de uma lousa em pés? Você vai comparar o comprimento do pé com o comprimento da lousa. Mais ou menos assim. O grande problema é que se eu falar para você que eu tenho um objeto cujo comprimento é de 4 pés, você vai me perguntar, mas que número você calça? Cada pessoa tem um pé com um tamanho diferente. Então, lembrando que em épocas vindouras, né, ninguém sabia que o pé tinha tamanhos diferentes. Eles não tinham essa noção que o pé poderia ter tamanhos diferentes. Então, eles pegavam alguém como referência. Aquilo ali era referência de unidade. Não seria muito interessante utilizar o pé como unidade de medida. Aí você fala, mas os britânicos utilizam, os norte-americanos também. O que se fez? Se tomou um certo valor de comprimento e se chamou aquele comprimento de pé. E aí se reproduziram vários pés em vários lugares dos Estados Unidos da América e também da Grã-Bretanha. Mas antigamente este pé era o pé do rei, o comprimento do pé do rei que era tomado como referência. O duro é que quando um rei morria e era trocado por outro, tinham de se trocar todos os pés. Sim, quando o rei morria, gente, era um inferno. Processo de construção civil, processo de produção de estradas, processo de seja lá o que for, tudo tinha que ser alterado, até os mapas eram alterados. Envolvidos aí nas unidades de medida. Portanto, se padronizou o tamanho e o comprimento do pé. Mas no sistema internacional, que é aquele no qual nós vamos focar, o que é um sistema internacional? Foi um acordo feito entre todos os pesquisadores do mundo e acabou se criando o Sistema Internacional de Unidades de Medidas. E o metro é a unidade deste sistema. Douglas, e o que é um metro? Até bem pouco tempo, o metro era definido como sendo o comprimento de uma barra de platina e irídio que ficava
em um museu. Ela foi replicada e distribuída ao longo de todo o mundo. Se dizia que o metro era uma fração do comprimento da circunferência da Terra, mas isso é história. Existe a história e existe aquilo que a gente vai precisar aplicar. A gente precisa saber que existe um comprimento padronizado chamado metro e todos os outros comprimentos são comparados com este metro. Mas atualmente se diz que um metro, além de ser o comprimento desta barra, é a distância percorrida pela luz no vácuo em 1 dividido por 299.792.458 segundos. Essa unidade, isso aqui que vocês estão olhando, tá? Que é utilizado hoje para o GPS, tá? Que é utilizado hoje para mapeamento, o satélite, que é utilizado hoje pelos sonares, radares, medidas utilizando laser, tá? De unidade. Quem já viu aquele laserzinho, né, que o pessoal faz engenharia ou arquitetura, seja lá, que pega assim, bate lá, ele olha ali e diz qual é a distância, tá? É exatamente esse cálculo aqui. Vale lembrar que é por esse motivo que o GPS, a velocidade da luz, ela que sai a velocidade da informação que sai do satélite chega até nós, ela é tão rápida com relação à questão da luz como referência, tá? Que, na verdade, tudo que a gente olha, quando a gente está olhando, por exemplo, um Waze da vida, ou um Google Maps, qualquer que monitora em tempo real, um satélite em tempo real, no celular, ou seja lá onde for, tá? Na verdade, você está olhando aquela informação com até 2 a 5 milionésimos de segundos à frente. Na verdade, você literalmente, quando você olha o GPS ou olha o monitoramento do seu Google Maps, tá? Ou do Waze, você literalmente está olhando o futuro com 5 milionésimos de segundos à frente, tá? Literalmente existe, quando alguém disser assim, não existe esse negócio de viajar no tempo. Sim, é real, e você vê isso todo dia quando você coloca no GPS para procurar algum lugar para poder ir, tá? E exatamente por causa dessa medida aqui, dessa relação métrica. Pode falar. Dá uma dúvida que eu tenho. Aquela velocidade que aparece no Waze, ela é mais precisa do que a do painel do carro? A velocidade que aparece no Waze? Isso. Depende do quão novo é o painel do seu carro e do quão rápido é a sua rede de internet. Mas o que acontece é o seguinte, o celular, ele tem Caramba, veio na minha cabeça, acabei fugindo. O pessoal da engenharia elétrica me ajuda. Medidor de velocidade, tem um nomezinho bonitinho. Tem de velocidade, tem de orientação espacial. Cara, é um nome bem legal. Tinha orientação, tinha o giroscópio, né? Tem o giroscópio. Mas tem o giroscópio virtual, né? Que o cara cria o conceito de giroscópio através de um programa de computador, de um software, e joga no celular, né? Mas o giroscópio é um exemplo perfeito, mas só que ele é mais coisa. Digamos, ai meu Deus, como é o nome que dá? Bom, o que eu posso dizer para você é que se você tiver que comparar o do carro com o do celular tem mais exatidão, tá? Do celular tem mais exatidão. Por que a exatidão dele? Porque ele trabalha com informação em tempo real, por Wi-Fi ou por satélite. Exatamente por causa dessa informação em tempo real, o satélite manda um sinal, você andou 3 centímetros para frente, ele manda outro sinal. E aí, na diferença de um sinal para outro, ele diz, opa, a velocidade dele, de acordo com o tempo que ele levou do ponto A para o ponto B, né, a relação entre a distância e o tempo que ele levou, você tem a velocidade. Aí ele pega e joga a velocidade logo seguinte. Isso a gente está falando em milionésimos de segundo, tá? Então, a probabilidade do seu celular estar mais próximo do valor real de velocidade é maior do que o seu carro, porque o seu carro, ele tem tipo um giroscópio.
tá? De software nele, que ele deduz a partir da velocidade do giro da roda do carro, tá? Então, aí ele gera um cálculo mediano e joga ali. Já do seu celular, não. Do seu celular, o satélite, pum, depois pum, isso na velocidade da luz. Você andou um pouquinho, pum, andou mais um pouquinho, pum. E aí, com essa distância, ele, tum, joga para você qual é a velocidade naquele momento. Então, se você quiser não fazer merda quando estiver perto de um pardal, óleo do celular e não óleo do carro, não, tá? Porque eu já vi naquele radar que mostra tipo a velocidade que você passou. Sim. Então, bate exatamente quando o celular, mas quando o carro fica perdido. Não, ele bate no celular porque ele é por satélite. Entendi. Tanto que ele, dependendo do radar, ele fica no meio do nada, assim, no meio de uma serra, Ele não tem acesso... acesso por fio, é acesso por satélite, né? Ele tem lá um geradorzinho, alguma coisa que dê a energia para ele, mas a referência dele é por satélite. Da mesma forma como o seu celular. Então, os dois têm o mesmo plano, o mesmo processo de medida, tá? Mas parece que a questão do radar é que ele é 10%, vamos dizer assim, atrasado, né? Em relação à velocidade, para não punir todo mundo que passa 1 km na velocidade 2%, só. 2%. Eu acho que eu ia falar agora. Eu acho que é 2%, mas é 2% depois que você passa. Isso. Tu tá na margem de 2%. Mas ele marca exatamente o que você passou, só que ele manda pro sistema com 2% de defasagem. Sacou? Porque tá dentro da margem de erro, que é o que a gente vai falar sobre desvio padrão. Tá? Desvio padrão e erro. E erro a gente vai fazer... Vai trabalhar esses cálculozinhos nas próximas aulas. É exatamente isso. São esses 2%. É 2% para mais, 2% para menos. Dentro daquele valor lá que você passou. Mas ele mede exatamente. Tá? Ele só manda para a mesa lá do técnico responsável, ou seja lá para onde for, com essa defasagem de 2% para não gerar problemas, entendeu? Vou dar continuidade. Esta é a definição atual para o comprimento de 1 metro. E um pé corresponde a 30,48 centímetros. Este é o comprimento tomado como referência para o tal do pé atual. Sim, é um pé grande pra caramba, tá? 30,48 centímetros é um pé. Realmente. Você já deve ter percebido. Isso aqui que mata muita gente, ó, que é o meu problema, porque no relatório eu preciso que as unidades estejam da forma correta. Então, vamos aprender aqui com relação à unidade. Ele vai falar, mas eu deixo bem claro, ó, esse G, esse M, K, D, C, isso aqui é uma forma histórica para substituição dessa montoeira de zero e dessa unidade... Dessa unidade de potência, tá? Eu não quero botar potência de 10 elevado a 9. Então, ao invés de botar 10 elevado a 9, eu transformo isso em uma letra. Essa letra é o quê? É um G. Esse G significa giga. Então, eu tenho uma potência de 10 elevado a 6 metros. Eu não quero 10 elevado a 6 metros, 10 elevado a 6 graus Celsius, 10 elevado a 6 quilos. Eu quero pegar esse 10 elevado a 6 e transformar. Como? Vou pegar ele e vou substituir pela sua unidade equivalente, M. Então, pega e bota o M aqui no lugar. Vai ficar mega, tá? 1 mega. E o K é a mesma coisa. O quilograma, que é o comum que vocês trabalham todo dia, que já está inserido na nossa vida, na verdade, não é quilograma. Aquele K que aparece na expressão, no nome, na verdade, é a unidade de 1000. É como se fosse 1000 gramas ou então 10 elevado a 3 gramas. Entendeu? Então, mas aí a gente está tão acostumado já em falar em quilograma que o K no nosso dia a dia já está sendo introduzido. Então, giga, mega e quilo, tá? Ela, na verdade, é só a substituição matemática, né? Só que de forma literal, né? De 10 elevado a 9, 10 elevado a 6 e 10 elevado a 3, tá? E aí a gente cai para outras unidades, dec, centi, mili, micro, nano e pico, tá? Existe abaixo de pico? Tem. Outras abaixo de pico,
Tá? Existe giga acima de giga? Sim, existem outras unidades acima de giga. Mas dentro da nossa perspectiva, dentro do que a gente trabalha no dia a dia, essas unidades de giga até pico são as necessárias. Tá? Tem uma unidade, uma unidade de 10 elevado a 10 que a gente chama de Google. Né? O nome Google surgiu exatamente por causa disso. Porque é a unidade de 10 elevado a 10. Eu tenho 10 Google, eu tenho 2 Googles, 4 Googles, 5 Googles. É a unidade matemática que é muito utilizada para unidades dentro da astronomia, né? Unidades astronômicas. Tá? Enfim, vou botar o cara para rodar aqui para explicar. Percebido que existem os chamados múltiplos e submúltiplos do metro. Qual é a hora? O tal do centímetro é um submúltiplo do metro e o quilômetro é um múltiplo do metro. Como assim? Vamos começar pelos múltiplos. O giga, você pode ter um gigametro, seria de 1 bilhão de metros, 10 a 9 metros. 1 megametro é 1 milhão de metros, 10 a sexta metros. 1 quilômetro são 1000 metros, 10 a terceira metros. Esses são os múltiplos. Agora, os submúltiplos, o decicentmile, decímetro, 1/10 do metro, ou 10 a menos 1 metro. O centímetro é 1/100º do metro, ou 10 a menos 2 metros, e assim sucessivamente, como você vê na tabela aqui. 1 milímetro seria 1 milésimo de metro, ou 10 a menos 3 metros. 1 micrômetro seria 1 milionésimo de metros, ou 10 a menos 6 metros. 1 nanômetro é 1 bilionésimo de metro, ou 10 a menos 9 metros. E 1 picômetro seria 1 dividido por isso daqui, certo? Ou seja, 10 a menos 12 metros. Você já deve ter ouvido falar em nanotecnologia. Nanotecnologia é uma tecnologia que envolve componentes tão pequenos, cujas dimensões, cujos tamanhos são medidos em nanômetros. Daí nanotecnologia. Agora, vamos filosofar. Existe uma máxima a respeito do tempo que diz o seguinte: se tu me perguntares se eu sei o que é o tempo, responder-te-ei prontamente que sim, eu sei o que é o tempo. Contudo, se tu me perguntares o que é o tempo, aí já não saberei mais. É o famoso: eu sei o que é, mas não sei explicar o que é. O tempo tem disso. O tempo é aquilo que acontece, mesmo que nada mais aconteça, diriam alguns. Atualmente, se define o tempo baseado no átomo de césio. Antigamente, se definia o tempo tendo como referência o período de rotação da Terra, né, em torno do seu próprio eixo. Dariam as 24 horas, conhecidas por todos nós. Aí essas 24 horas são fatiadas, cada hora em 60 minutos, cada minuto em 60 segundos. Atualmente, se define segundo como sendo a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio 133. Douglas, eu preciso memorizar. Vocês notaram que tudo precisa de uma referência? Então, quando você faz uma análise experimental, você precisa referenciar. Note, quando eu apresentei para vocês esses 2 materiais, eu disse, eu preciso de uma referência para saber se esse cara aqui é melhor, é pior, se tem alguma característica que pode ser vantajosa ou não, ou que não muda absolutamente em nada. Mas eu preciso de uma referência. Note que quando a gente fala sobre a unidade de metro, de medida de distância, né? Ele precisou também de uma referência, o pé do cara, ou o dedão de alguém, ou, por exemplo, a velocidade da luz, o tempo que a luz percorre naquele pedaço de estado ali que foi definido, entendeu? Que a gente considera como sendo 1 metro, e assim por diante.
Note que também o segundo tem o mesmo propósito. Nesse caso, a gente pensa no decaimento do estado fundamental do césio. Então, naquele período ali de estado de oscilação do césio, passa-se um segundo. Ele considera como sendo o segundo. Tá? É através desse tipo de análise com relação à perda de radioatividade que se faz a análise por carbono. O carbono de um material vivo, de um ser vivo, tá? A partir da morte dele, ele começa a decair o seu estado fundamental. E esse decaimento ele pode ser medido e calculado através de análise experimental em laboratório. Tá? Por isso que o cara fala assim, olha, fiz um teste de carbono aqui, nesse fóssil, e ele tem cerca de 62 milhões de anos. Ou esse aqui tem 254 anos. Ele sabe até quase, dependendo do quanto for novo esse material, né? Novo que eu fui em tempos planetários, né? Ele pode saber até o dia que aquele material foi produzido ou desenvolvido. Tá bom? Só vocês terem uma noção geral aí. Existe um pêndulo chamado pêndulo de Foucault, que se você pegar uma corda de maior que 22 metros, uma corda, e na ponta dessa corda, na outra ponta dessa corda, você colocar uma bola esférica parada, assim, uma altura bem alta, tá? Bem alto. E aí você deixar ela parada, você vai notar que, de repente, ela começa a se mexer, mesmo não tendo vento nem nada. É assombração? Pode ser, mas talvez não. E ela começa a se mexer, e de repente o pêndulo começa a fazer uma rotação elíptica em torno do seu centro. Do nada o pêndulo começa a fazer uma rotação elíptica, isso é chamado pêndulo de Foucault. Independente de você querer ou não, por quê? Porque ele está acompanhando a rotação da Terra, e aí você consegue contar o tempo a partir do pêndulo de Foucault. Tá? Galileu e outros, o próprio Foucault, conseguiam estudar ou entender o conceito de tempo, o conceito de velocidade, outros conceitos de medida, utilizando o pêndulo de Foucault, esse tipo de pêndulo. Qual é o nome do pêndulo, professor? Foucault. Foucault, tá. Mas isso é um material específico ou pode pegar qualquer coisa aí que vai ficar girando? O material que tem um peso, tem uma massa qualquer. Pode ser uma caneta num fio, contanto que o fio seja maior que 22 metros, ele vai acontecer isso. Ele vai, do nada, a caneta, ou seja lá o que estiver pendurado na ponta, que seja relativamente pesado para poder tensionar o fio, né? Ele começa a fazer um movimento circular até fazer um movimento máximo elíptico. E aí você consegue contar periodicamente, tá, o tempo, uma volta, um ciclo completo. Aí você pode dizer assim, esse ciclo aqui leva, sei lá, 4 segundos para ser. Então, aquilo ali passou sua unidade de período. 4 segundos, 8 segundos, aí 12 segundos, e aí vai, 16 segundos. Aí você criou, é como se você criasse meio que um relógio natural, utilizando a própria rotação da Terra. Entendeu? Muito louco. E usa esta definição como a definição de segundo atualmente. Você pode utilizar algo mais simples. Um segundo é o tempo que aqui, próximo à superfície da Terra, um pêndulo de 24,8 centímetros demora para ir e voltar. Isso daí seria um segundo de maneira mais simples. Agora vamos aprender a transformar as unidades. Por exemplo... Professor, é segundo, né? Se você fala do metro. Oi? É segundos o tamanho do pêndulo? Segundo o tamanho, não. Centímetros? Não, é metros mesmo. Aqui, quando você tem uma unidade de 24,8 centímetros, se você fazer um objeto ele pendular, independente da altura que ele tiver, ele leva 1 segundo para ir e voltar para o estado original. Entendeu? Se a corda tiver 24,8 centímetros. Isso caso a gravidade da Terra seja aquela gravidade média de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é usando o conceito padrão. Se for
a gravidade 9,8 segundos, quando você joga isso aqui na equação do pêndulo, tá? 24,8 na equação do pêndulo, e coloca lá a gravidade como sendo 9,86, você tem a resposta do tempo de 1 segundo. A resposta final aparece lá 1 segundo. Entendeu? Isso aqui é um padrão. Mas, por exemplo, você pode, cada tamanho disso aqui, cada pedacinho disso aqui de tamanho, o valor vai ser diferente em 1 segundo. A gente sabe que dentro desse padrão aqui, de 24,8 centímetros, tá? Jogando na equação, utilizando a gravidade sendo 9,8, você provavelmente vai obter um resultado lá no cálculo 1 segundo. Entendeu? Mas isso aqui não é uma verdade absoluta. Isso aqui é uma questão perfeita. Se for ideal. A gente vai ver isso no laboratório que não vai bater 1 segundo certinho. 24 horas. Mas 1 hora são 60 minutos. Douglas, o que é que eu vou fazer para transformar? Você continua escrevendo aqui 24. Mas onde existe hora, você vai trocar pelo quê? Você vai trocar aqui por 60 minutos. Olha aí. Douglas, aí eu já vou saber quanto que dá. Positivo. E qual é esse resultado? 1440. Então, daqui você encontra o valor de 1440 minutos. De boa, né? É só fazer essa multiplicação. 24 vezes 60. Mas olha, eu sei o que é 1 minuto. 1 minuto são 60 segundos. Então, onde está aquela palavra minuto? Você pode substituir por 60 segundos. Então vamos colocar aqui, ó. 60. Ih, podia ter dado vezes aí, deu mole. Um pouco mais para a direita. Deu mole. 60 segundos. E este produto vai te dar 86.400. Então, este resultado aqui dá 86.400 segundos. Se você pegar... Dá até um nervosismo quando ele não bota ali o... a unidade aqui, vezes aqui, né? Quem tem toque, para mim é angustiante. Mas, enfim, aí o que ele pega? Ele bota 86.400 segundos. Aí ele multiplica isso aqui por número de dias, né? 365 dias. E aí você consegue, a partir desse segundo aqui, dessa unidade de segundos, você consegue, por exemplo, descobrir a velocidade da luz, saber qual é a distância que ela percorre, né? Na verdade, quando a gente fala a luz, para chegar daqui a Alfa Centauro, são 20 anos-luz. O ano-luz, por incrível que pareça, não é unidade de tempo, é unidade de medida, de distância. Tá? É a multiplicação do tempo que ele leva para percorrer em 1 ano. Tá? O tempo que ele percorre em 1 ano. Aí que é a distância em unidades, tá? É meio complexo isso, mas isso deve ser falado um pouco mais à frente. É o tempo de duração de um dia. Você pode sair utilizando este método para encontrar também que 1 hora equivale a 3.600 segundos, trocando 1 minuto por 60 segundos. 60 vezes 60 dá 3.600. Você já talvez tenha perdido ponto em questão por não ter colocado a unidade. Se alguém te pergunta qual que é a sua altura e você der apenas um número, isso não quer dizer nada, você errou a questão. Por exemplo, qual que é a sua altura, Douglas? 1,82. O quê? Poderia ser pé? Poderiam ser centímetros? Metros? Jardas? Existem as tais das jardas. Mas, na verdade, a minha altura é 1,82 m, ou 1,82 metros. É importante você sempre estar atento, sempre estar atenta às unidades de medida. Caso você erre a unidade, você erra a questão, e isso a gente não quer que aconteça. A
aqui concluímos este tema. Gostou? Deixe o seu joinha. Bom, gente, só para finalizar aqui, para vocês não querem também ficar tão... Então, jovens, para não esticar muito essa aula e não ficar chato para vocês, tá? Acho que a gente já pode terminar por aqui, tá? Terminar com 10, 15 minutinhos antes, tá? Só para dizer que eu não terminei antes, para dizer que eu fui um professor do mal, tá bom? Deixa eu só tirar aqui a parte... Nunca, professor. Que isso. Mas aí, semana que vem, nós vamos dar continuidade um pouquinho, só com alguns exemplos de exercícios de unidade de medida, tá? E vamos falar sobre desvio padrão e erro, para começar a entender o processo de montagem de gráfico e tabela. Porque quando você começa a coletar dados durante o experimento, você precisa, às vezes, gerar uma equação, uma função, e entender o comportamento daquilo ali. Entendeu? Para entender o comportamento de um material, você precisa coletar esses dados. Tá bom? Então, acho que é só, jovem. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Isso está sendo gravado, não tem problema. Daqui a mais tarde, hoje ou amanhã de manhã, na pior das hipóteses, eu estou mandando esse vídeo para vocês. Alguma dúvida? Não, dúvida nenhuma, não. Vou embora, professor. Agora, vai ser fluido, vai ser tranquilo, tá? Não vai ser nada desesperador, não. Então é isso aí, gente. Um beijo e um queijo. E nos vemos sexta-feira que vem. Um abraço. Um abraço. Tranquilo. Um abraço, Um abraço, gente. Professor, deixa eu te perguntar.